Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, professor de Sociologia, e esse é um vídeo para o pessoal que está em casa. A aula de hoje a gente vai falar sobre os povos indígenas e a gente vai trabalhar com a mesma habilidade da semana passada, tá? Então, identificar e analisar os demandas e protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes. A gente tem aqui também um objeto de conhecimento, são movimentos sociais urbanos, indígenas, afrodescendentes, etc. Tá? Então, para começar, a gente vai relembrar o objeto principal dessa aula, que é o território e territorialização. Então, a gente lembra que território é uma área delimitada. Dentro dessa área delimitada há relações de poder, isso quer dizer, há leis, há hierarquias, as pessoas fazem relações dentro desse território, mudando o território, logo temos relações de poder dentro do território. E também, uma outra questão é uma questão de identidade, já que se produz cultura, costumes, e esse território dá uma identidade às pessoas que vivem. E é justamente dentro dessa dimensão, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a cultura indígena. E é claro que eu quero falar sobre a cultura indígena, sobre alguns aspectos interessantes, algumas curiosidades, etc. Então eu dividi isso em 3 períodos, aliás, em 4 períodos. O período anterior a 1500, o período de 1500 a 1530, o período posterior a 1530 e algumas questões do momento atual. Então, como era a vida dos índios antes de 1500 a 1500? Aqui no Brasil existiam mais de 3 milhões de indígenas. Então, a gente sabe que existiam menos de meio milhão. Então, era um grande número de indígenas, mas eram muito diversos. Se falava mais de 1000 línguas na época, há uma estimativa, e naquela época se falava mais de 1000 línguas. Eram povos diferentes, com uma cultura diferente, muitas vezes brigavam por território, etc. Então existia uma grande diversidade. No entanto, é interessante notar que a presença guarani era mais forte. Se a gente olhar esse mapa aqui, a gente vai ver que desde a Argentina, desde o Paraguai, até a Amazônia, a Colômbia, tinha a presença dessa etnia guarani. Inclusive no Paraguai, uma das línguas oficiais é guarani. E então essa etnia tinha uma presença muito marcante nesse primeiro momento. De 1530 para frente, a gente tem a chegada do homem branco ao território brasileiro. E essa chegada, antes mesmo de acontecer, existiam mitos. Existia em Portugal e na Europa um mito de uma terra que estava acima, uma terra encantada, uma terra acima dos mares. E isso já tinha uma influência muito forte sobre o pensamento dos portugueses. A gente pode perceber isso na lenda das Amazonas. A gente sabe que a gente tem uma região lá da floresta amazônica que não pega só o Brasil, Peru, pedacinho da Bolívia, Colômbia, certo? E essa região, por que ela se chama Amazônia? Você já deve ter visto, quem viu o filme lá da Mulher Maravilha, deve ter percebido que a história é que ela surgiu uma Amazônia. Mas o que é uma Amazônia exatamente? A Amazônia era uma lenda muito antiga, lá da Grécia Antiga, lá no tempo da mitologia, de mulheres guerreiras. E quando o explorador português chega ao Brasil, naquela região, ele encontra uma tribo de índias guerreiras. Por conta disso, essa região, por conta de um mito antigo, essa região passa a ser chamada
região do Amazonas. Uma outra coisa bem interessante nesse período é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é o que a gente chama de identidade brasileira. Isso quer dizer, algo que traz o primeiro vislumbre. Pero Vaz de Caminha era o escrivão da expedição, e ele registra esse contato com os índios, o primeiro contato assim, fantástico. Imagina, eles viviam na Europa, usavam roupas, então eles usavam muitas roupas, né? Eles eram cobertos, e chegam aqui, encontram os índios nus, etc. Então, essa carta é muito, muito interessante. Eu vou reproduzir um pedacinho dela. Então, preste atenção aí. Foram recebidos com muito prazer e festa. O capitão, quando eles vieram, estava sentado numa cadeira. Estava bem vestido, com um colar de ouro muito lindo ao pescoço. Todos nós que no canal conhecemos estávamos sentados no chão. Eles entraram, mas não fizeram sinal nem de falar com o capitão, nem a ninguém. Porém, um deles de novo para as mãos, e foi falar de outro capitão, como dizendo que daria
chegar muitos. Você sabe que ele abre, ele vai fazendo de fazer uma moto, ele faz de não faz assim, não? Abre, Suas vergonhas tão altas. é que aquele azul lá é para quem está no remoto, não é? Que dias muito E também brilhantes, parece que ele tinha falado que esse menino estava no remoto. assinando-lhes Foi autorizado, mas ela não está escrito. Tentar. para os papéis, a nossa bandeira bem alta. Embarcamos e fomos todos em direção à terra para passarmos ao longo e longe do estado. Como vimos que por dias, chegamos logo a todos a água. Saímos do esquife e andava entre eles, sem não deixarem nada. Com isso, se envolveu a Bem, pessoal, o objetivo era a gente conhecer um pedacinho dessa carta, desse período. Agora a gente vai falar do período de colonização do Brasil. Essa sincera Vila de São Vicente foi fundada em 1532, pessoal. As expedições que naquela época ainda eram exploração, isso quer dizer, os portugueses sempre vinham aqui, tiravam para o Brasil e levavam para a Europa. No entanto, outros povos começaram a frequentar a costa, principalmente os franceses. O medo que os franceses acabassem ocupando primeiro a costa e o Brasil perdendo o direito, Portugal perdendo o direito das terras brasileiras, eles fundaram a primeira colônia, a colônia de São Vicente. Nesse período, é claro que o número de indígenas era muito maior do que o número de portugueses. Então a gente pode dizer que os portugueses tiveram que se adaptar à relação com os índios. Tiveram que aprender os índios, tiveram que fazer amizade com os índios. Inclusive, uma forma disso acontecer era pelo casamento. Homens brancos se casavam com mulheres indígenas, criando assim uma relação de parentesco, o que facilitava em muito a ocupação do território. Tá? A gente também pode falar da vinda dos jesuítas. Os jesuítas, eles estavam preocupados com a questão da colonização, já que um pouco antes desse período havia acontecido a reforma protestante lá na Europa. A igreja perdia, os católicos perdiam poder na Europa, em muitas regiões, e decidiu, em contrapartida, a pregar às pessoas novas terras. Então, os jesuítas, partiram do litoral, foram para a região que eles têm hoje, São Paulo, e fundaram o Colégio de São Paulo. A gente tem uma imagem aqui do Colégio de São Paulo. Tá? Então, no tempo se chamava São Paulo de Piratininga. Interessante que, ao chegar lá em cima, eles encontraram um homem branco. Olha só, já existia um homem branco que vivia alguns anos lá e tinha filhos, era casado com um indígena, era casado com a filha do índio que comandava aquelas terras de Iriçá. E esse Marcov, como esse homem foi para lá, etc. No entanto, ele foi de muita utilidade, porque ele ajudou nesse processo de integração entre os padres jesuítas e também os índios. Para pregar os índios, eles precisavam... Foi um processo difícil, claro, né? Você imagina, cultura diferente, religião diferente, mas muitos índios acreditavam num Deus e eles chamavam de Tupã. Então,
os católicos, se aproveitando disso, começaram a dizer assim: olha, está vendo esse Deus Tupã? Esse Deus Tupã representa o Deus Todo-Poderoso, etc. Eles começaram a edificar sobre as crenças dos cristãos, já nos índios, parte dos índios aqui no Brasil. E é claro que a gente tem que dizer que existiam várias etnias e tal, mas aquela etnia Guarani estava no litoral, em boa parte do litoral. Então, a gente tem esse período. Aqui, a gente vai falar sobre os bandeirantes. E é claro que, com o tempo, os portugueses queriam produzir isso. Uma das primeiras formas de produção aqui foi a cana-de-açúcar. Por que cana-de-açúcar? Porque Portugal já tinha colônias na África e eles já usavam a cana-de-açúcar lá na África. Então, a ideia era trazer os engenhos para cá, etc. Mas não tinha mão de obra, naquele tempo ainda não tinha escravos. Então, se decidiu por escravizar os índios. Então, homens chamados bandeirantes, eles saíram daquela região que de São Paulo hoje, eles chamavam de São Paulo de Piratininga, e iam em direção ao interior, tanto na busca de provas do deserto, mais na frente de encontrar ouro, etc., mas também na busca de índios para escravizá-los. Contra esse processo de escravização dos índios, se levantou os jesuítas. Lembra lá que eu falei dos jesuítas? E eles começaram a proteger os índios fundando as missões. As missões eram locais onde havia uma igreja, o alojamento dos índios, e eles viviam protegidos ali. Eu tive o privilégio de, alguns anos atrás, visitar uma das missões. Existem missões no Rio Grande do Sul, etc. Mas eu visitei uma missão na Argentina, na cidade de Misiones, no estado de Misiones, na cidade de San Inácio, as minas de San Inácio Minas. E a gente tem ideia de como era esse momento, etc. E o processo, e tanto era proteção, como havia uma certa escolarização dos índios, eles ensinavam porque era mais fácil pregar dessa forma, e etc. Então, vamos lá. Então, a gente pode falar de uma relação do índio com a terra. O índio tem costumes, esses costumes muitas vezes os portugueses, ao invadir as terras, ao forçar a perder esses costumes, mesmo muitas vezes as doenças mataram centenas de índios. Muitos índios morreram doentes, eles não tinham anticorpos capazes de lidar com as doenças europeias. Então os índios viviam com a natureza, eles viviam soltos na natureza, eles caçavam, eles acreditavam nos espíritos da natureza. E daí a gente pode falar, daí a gente pode falar desse momento que vivemos. É um momento bastante difícil, porque na expansão agrícola, a expansão do sistema de agronegócio, que é produzir commodities, que é commodities. São produtos agrícolas que têm grande valor nas bolsas de valores, são cotados em dólar, como soja, milho, etc. E é preciso fazer, porque eles estão fazendo a expansão dessa produção sobre terras indígenas, fora a questão de tentar tirar ouro das terras indígenas. E isso faz que muitos índios tenham tentado se manifestar. Hoje, principalmente a bancada ruralista, questiona a demarcação de terras indígenas. Não só não houve mais demarcações, mas como também as próprias terras demarcadas já estão tentando, inclusive, fazer uma lei permitindo a exploração de terras indígenas.
Isso afeta diretamente os índios, porque eles têm um costume, uma forma de viver com a natureza, que acaba sendo interrompida por esse homem branco. Uma última questão para a gente terminar é lembrar que muita gente diz assim, uma pessoa, um determinado grupo de pessoas são índios, mas usam roupas, etc. Nessa relação de cultura diferente, a nossa cultura, a cultura do índio, índios mudam. Isso é certeza, ele muda. Principalmente quando ele tem que conviver com a nossa cultura. Mas nem por isso ele deixa de ser índio. Ele não deixa de ser indígena somente porque ele se adiantou. Inclusive, há uma relação entre essas culturas. Eu me lembro que eu fazia uma disciplina chamada etnografia indígena. Então chegou um orelhão lá numa tribo indígena, eles adornaram o orelhão e eles começaram a usar o orelhão supostamente para falar com as entidades da natureza. Então há uma relação entre culturas diferentes que não faz que as pessoas percam essa, vamos dizer, a identidade indígena como um todo. Certo, gente? Bem, essa aula trouxe alguns temas para discussão, para a gente pensar a situação do indígena no Brasil. Tá? Espero que tenha sido útil. Eu vou deixar algumas perguntas para vocês responderem e até a próxima, pessoal.